Fala pessoal, me escutando aí? O áudio tá bom? Boa noite, companheiro. Firme? Como é que tá o áudio? Tá bom? Beleza. Agora o Ernesto entra, a gente já começa, tá? É jogo rápido. Enquanto isso, eu vou enviando nos grupos aqui. Que hoje foi um rolo, foi uma confusão. Vocês não têm noção. Beleza, obrigado. Que bom que o áudio tá ok. Então, enquanto o Ernesto não entra, vou lembrar aqui, já tem uma quantidade boa, saiu de 0 para 64 pessoas, bom demais. Pessoal, anota aí na agenda. 3 lives. Nós vamos fazer 3 lives. Dias 7, 8 e 9 de fevereiro, beleza? 7, 8 e 9 de fevereiro, nós vamos fazer uma live comigo, lá no canal do YouTube. Vamos falar de ovinocultura, de mercado, de cortes e de oportunidades. Tá bom? Anota aí. Anota aí. Eu tô mandando mais aqui pros grupos, que hoje não. Hoje foi foda. Hoje teve visita no criatório hoje de aluno nosso do Ceará. Foi bom pra caramba. Ó, o Ernesto chegou. Vou chamar ele pra gente começar, beleza? Vamos lá. Ô, meu Alô, professor! salve, salve, salve. Você tá bom? O Rapaz, olha meu estado. que Eu, você tá fazendo? eu, Tá meio suado? eu resolvi de querer queimar as gorduras do Ano Novo Natal e fui fazer uma caminhada agora, trazei, cheguei, tomei um banho. Você toma um banho, depois sai do banho e começa a suar, né? É desse jeito. É desse jeito. Não pode assustar o organismo com essas caminhadas, não. Isso faz mal. Rapaz, tá doendo até a ponta dos dedos. Ah, top. Não, quer dizer que tá dando resultado. Exercício, se não doer, não valeu. Tem que doer. Olha, tô suando em bico. Nem fala em suar, professor. Eu tava cuidando do meu menino ali agora, deixei cair, mas foi de cara no chão. Oh, Nossa, tá com roxo na testa desse tamanho. Puta merda. Eu parei de tremer agora. O que é isso? hein? É. Mexer Mas com os vamos lá. meninos é doído. É isso aí. Bom, entrou um tanto bom de gente agora. Pessoal, para quem não conhece, aqui está o mestre, né? Eu duvido que vocês não conheçam. O professor dos professores, o mestre da eletricidade, o domador da fiação elétrica, Ernesto Coster. O homem foi lá na fonte beber água, foi lá na Nova Zelândia, onde inventaram a cerca elétrica. Carneiro para cá, boi para lá, boi para lá. Ele está fazendo cerca elétrica para urso e para leão já. Vocês estão aí por fora. Tá duvidando? Quase, Vou quase. mandar as fotos agora, se você estiver duvidando. Então, vamos lá. Eu vou dar a palavra inicial para o professor aí. Depois nós começa um bate-bola aqui. E vamos, que o tempo do Instagram é meio curto. Ernesto, Cara, primeiro, agora. obrigado pelo convite, viu? Oi? Primeiro, obrigado pelo convite. Que isso, eu que agradeço ter aceitado. Bom demais estar falando com o teu pessoal aí. E para desmistificar esse negócio, né, cara? Quanta quanta gente aí sofre com o assunto cerca elétrica no boi, imagina com ovinos e caprinos. Tem gente que já desistiu. O A turma maioria. da cabra já desistiu de cerca elétrica. Não, e muitas vezes desiste da atividade porque não conseguiu prender os bichos direito. É porque quando você faz conta de cerca, de piqueteamento, fica caro, né, professor? Não, o investimento é alto demais. É quando você vê que, na verdade, seus equipamentos que não eram bons, você podia ter feito elétrico, dá uma dor no coração saber que você perdeu uma oportunidade dessa.
que não está escrito. E é isso aí. Assim, então a gente vem, eu estou há 11 anos, né, trabalhando, eu sou veterinário, né, estou com 26 anos de formado e estou há 11 na empresa. Então, e confesso para você que quando eu cheguei na empresa, há 11 anos atrás, eu tinha praticamente 16 anos de formado, eu não sabia a função daquela carambolazinha, da castanha, do isolador de canto. E igual a mim, o Rodrigo, se você for perguntar por aí, veterinário, agrônomo, tecnista, qual que é a função desse trem? Não, mas eu achei que eu não sabia. Mas você falando agora, eu acho que eu não sei não, o que é. É que você já mexe com o negócio, você já tem noção, mas imagina eu, veterinário, já tinha mexido com reprodução, mexido com nutrição, tinha mexido com rastreabilidade, a maior parte da minha vida foi como laboratório de medicamento veterinário, andando e fazendo todo dia. Você olhava para a cerca, mas isso é assunto de peão, não tenho que me preocupar com isso. E aí, cara, né, fui trabalhar na empresa, vi que eu não dava conta, que eu não sabia nada e que ninguém sabia nada. Tá? Já que eu não sabia, vamos falar, o isolador de canto é para não deixar o choque passar para a madeira. Então, assim, o fio do choque tem que tocar em materiais isolantes. O que é isolante? Plástico, borracha, porcelana, são materiais isolantes. Então, isolador de canto é para não contaminar o choque para os postes e os outros materiais que você não quer que o choque toque neles para não começar a vazar por ali. Então, eu não sabia a função disso. Sabe? Não sabia. Sabia que tinha lá, mas para que serve? Não tinha a menor noção. E aí, eu falo que eu virei um papagaio bem treinado, né? Eu comecei a repetir as coisas que me ensinavam, ia repetindo e repetindo. Só que aí, eu com uns 2 anos de empresa, eu fui para Nova Zelândia. Cara, sabe, o modelo mental da gente faz assim, ó. Rac. Muda radicalmente. Muda radicalmente. Aí eu fui me dar conta que lá tem 26 milhões de ovinos no rotacionado. Será que o carneiro de lá, toma mais choque que o de cá? Ou a cerca de lá está certa e a daqui está errada? 26 milhões? No rotacionado. Você entendeu? Então, e para piorar, eles criam comercialmente, num volume considerável, cervídeo, viado. Tá? Uhum. Porra, neguinho com dificuldade de segurar a vaca leiteira na Nova Zelândia, o cara segura viado. Pô, mas qual que é a altura dessa cerca? Ele não pula por cima, não? É um pouco mais alta que a de boi, mas eles vão se acostumando e obviamente, não tem atropeiro, não tem... Dá para fazer, né? Eles fazem com cerca elétrica para o viado também. É o manejo, né? O manejo é tudo, assim, sabe? E aí, cara, até então, eu entendia que a cerca elétrica era uma opção para fazer cercas mais baratas. Sabe? Quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu me dei conta que não é somente isso. A cerca elétrica é ferramenta para comandar os animais no pasto. Você entendeu? Então, assim, como é que é lá na Nova Zelândia? A maioria das fazendas tem seus piquetões de arame, tá? De cerca elétrica, mas de arame fixo. Então, mais ou menos 10 hectares é a média dos piquetes por lá, tá? De piquete de cerca fixa, ok? Uhum. E todos eles, não existe fazenda na Nova Zelândia que não tenha um equipamento que é para medir matéria seca do pasto. Por sinal é nosso, é o plate meter da Trutest, né? E aí ele te dá na hora quanto de matéria seca tem naquele hectare hoje. Parou. Você está me falando que tem um equipamento que você bota o capim lá e ele te dá a matéria seca na hora? Imagina um guarda-chuvinha que você vai apertando ele no pasto. Sei. Aí essa pressão é transformada numa informação eletrônica que dá no seu celular. Depois eu mando para o seu vídeo
eu fazendo isso. Tá? Você vai amassando o capim assim com o guarda-chuvinha, vai pegando a amostragem, né? Andando pelo piquete, aí, pum, 6 mil quilos de matéria seca. Você sabe quanto que o animal precisa comer por dia? Eu tenho uma planilha. No nosso curso, nós temos uma planilha de cálculo, mas a gente demora mais ou menos de meia hora a 40 minutos para fazer o cálculo. Mesmo com a planilha. Pega o capim, seca, calcula, aí, volta. Joga o quadrado, corta, pesa, seca. Isso. Né? Ele faz o papel do quadrado. Não, você acabou comigo agora. Você acabou comigo. Assim, e não tem fazenda lá que não tenha esse equipamento. Mas faz todo sentido. Se ele existe, tem que usar, ué. Aí, cara, então você entendeu. Eles fazem os piquetes normalmente retangulares, e aí eles dão, com cerca elétrica móvel, no carretelzinho, eles dão faixa. Ou seja, então eles sabem que por hectare quanto tem, obviamente eles transformam por metro quadrado, quanto que tem de matéria seca por metro quadrado. E aí ele faz uma faixinha, eu tenho 200 cabeças, eu vou dar X metros hoje. Amanhã eu dou mais X metros. Que ele sabe quanto, entendeu? Eles dão pasto para o animal colher, igual nós damos ração para o garçom servir. Que nós somos garçom de gado, né? de bicho. Lá, eles não podem ter o cara para cortar e servir. Não viabiliza. Se ele tivesse funcionário, quebra ele. Você entendeu? Não, eu entendi, porque eu bato muito nisso, né? Toda palestra que eu vou, curso que eu dou, nosso curso mesmo. Inclusive, deixa eu lembrar o pessoal que chegou agora. 7, 8 e 9 de fevereiro, três lives com a gente no canal do YouTube. Bem bacana, tá? Nós vamos tocar em matéria seca. Professor, o tanto que a matéria seca é importante, e tem gente que nem sabe o que é isso. Agora, se você está me falando que existe um aparelho que mede matéria seca e com a cerca elétrica, você determina a quantidade de matéria seca ideal para pastejo daqueles animais naquele dia, te conta a história. Vou nem amolar o facão mais. Sabe por que isso? Porque eles não têm comida abundante. Então, lá é um país de morro, então não tem agricultura, tem muito pouca agricultura. E não tem grão. Então eles tiveram que transformar a morraria em pasto. Como é que é lá Nova? As poucas áreas planas, está o gado de leite. Tá? As áreas mais quebradas, está o gado de corte. E a morraria está os carneiros. Entendi. Imagina esse Minas, Espírito Santo, Santa Catarina, aquele mar de morro, sem produzir nada. Ou muito pouco. Imagina se a gente soubesse botar os bichos para fazer um rotacionado nos morros lá. Que é o que é feito na Nova Zelândia. Você tá doido? Cada metro quadrado da propriedade seria aproveitado. Isso é importante. E aí, como é que aduba? Então, uma vez que eles não têm ração, não tem grão, não tem ração. Então, aí, como é que eles suplementam? Primeiro, como é que eles suplementam? Sabe o que é o suplemento deles? Não. Capim guardado. Então, a coisa é tão milimétrica, por isso, ele tem que dar comida na medida exata para não sobrar e nem faltar. Aliás, querendo que sobre, para que tenha reserva, para que ele possa cortar e guardar para entre safra. Para o frio, que é neve. Faz todo sentido, né? Se neva, você tem que guardar comida, não tem jeito. E eles não têm grão. Aí, olha como é mais difícil. Mão de obra a $30 a hora. Eu sempre apanho, cara. Eu obviamente, sempre faço comparação com a Nova Zelândia. Aí vem alguém me bater. Para, Ernesto, não dá para comparar. Não dá mesmo. $30 por hora. Lá é muito menos luminosidade que nós. Não tem sol. Nós temos muito mais sol que eles. Sabe? Neve. Também tem seca. Morraria, mão de obra cara, terra cara, insumo caro, não tem mercado inteiro. Tem 4 milhões de pessoas na Nova Zelândia. Nossa. Então, 95% é exportado. Eles são os maiores exportadores de carne ovina do mundo. Então eles são pressionados, cara,
pelo valor da exportação. Então, o quilo da carne de ovino está X. Ele tem que pegar aquele X e ter um modelo de produção que caiba, que ele ganhe dinheiro vendendo a X. Tem que ser, né? Não dá. Entendeu? Porque eles são pressionados pelo mercado que compra dele, o mercado de exportação que compra deles. No Brasil é tudo muito louco. A gente produz, aí descobre que ficou caro. Rapaz, ficou caro, eu gastei e está mais caro que a carne do Uruguai, está mais caro que a carne da Nova Zelândia, está mais caro que a, sabe, da Argentina. Então, assim, eu gosto demais dos caras. Assim, e eles não têm preconceito de nada, Rodrigo. Eles não dão ração porque não cabe no orçamento. Se coubesse, ele socava a ração. Mas, ou seja, aproveitar bem o insumo. E aí, assim, qual que é a realidade da ovinocultura no Brasil? O cara começa, né, compra lá um lotinho pequeno, vou comprar para comer, só aqui no quintal de casa, para comer. Aí ele começa a ganhar volume, o negócio começa a criar, ele começa a tomar gosto, aí no que ganha volume, ele se arrepende, porque não consegue segurar os bichos no vizinho, fica com vergonha de buscar os bichos no vizinho. Ou ele para, ou ele fecha tudo e confina. E aí, ao confinar, ele fica mais caro que os competidores nossos. Então, a carne ovina brasileira hoje é mais cara. Você anda nos supermercados por aí, você não acha carne brasileira. Não. Raro, muito raro. Por quê? Porque o nosso preço é mais caro que o deles. Produzir aqui é muito mais caro. Rodrigo, mas tem que proibir a importação desses bichos. Não. Cara, nós somos um país... o cordeiro do Brasil, ué. Nós somos um país exportador. Se eu barrar os caras barram a gente. Exatamente. E nós não temos volume e qualidade suficiente para mandar para fora. Como é que faz? Você entendeu? Então, assim, o que eu mais gosto lá da Nova Zelândia é que eles não têm paixão por ovinocultura a pasto. Eles têm paixão por ganhar dinheiro. Aí é bom. Aí é bom. Entendeu? Tem paixão por ganhar dinheiro. Não tem produtividade. Não tem produtividade. Eles nem sabem o nome do reprodutor, sabe? Ele quer progênie, ele quer resultado. Sabe? É resultado, é medido por resultado. Então, é tudo identificado, é tudo pesado, é ultrassom. Cara, é só alta tecnologia para baixar custo e aumentar a eficiência. Tecnologia veio para ajudar, né? Para baixar custo e aumentar eficiência, sabe? Então, cara, é muito louco isso que a gente vê gente tentando e parando. Tanta gente começa e para, E eu tô há 11 anos nisso, né, cara? Então, porra, eu apanho, assim... E o que aconteceu com a cerca elétrica? Agora vamos entrar no assunto cerca elétrica no Brasil. A cerca elétrica não vinha funcionando, porque a informação chegou errada. Entendeu? Existe tecnologia que dá certo fazendo errado? Não. Nenhuma. O equipamento pode ser bom tanto que for. Se você fez errado, não adiantou. E aí, como não vinha funcionando, o produtor não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. A indústria, em vez de ir lá treinar o mercado, começou a fazer um material baratinho para esse cara que não quer pôr dinheiro. E, obviamente, baixando qualidade. Terminou de ferrar com a coisa, né? Então, informação ruim com produto ruim vai dar certo como? E com o nego nervoso ainda, cara exigente, acreditou, né? Comprou a ideia, tentou, chegou lá, não funcionou, chuta que é macumba, vai para longe. E aí, cara, eu venho procurando, assim, eu durmo e acordo pensando em como alcançar mais pessoas, treinar mais pessoas, sabe? Que eu vejo que a única forma de desmistificar, de tirar esse preconceito que a cerca elétrica vive é com informação. Sabe? E tem que levar informação para esse povo.
E por sorte, cara, hoje, por exemplo, eu dou aula, tenho dado aula em várias universidades do Brasil afora, tenho parceria com as Embrapas quase todas, estou costurando uma parceria com a Embrapa Caprinos e Ovinos, fiz uma reunião com eles agora esse ano, muito boa, sabe? Cara, e assim, de quem que é a culpa do mercado não dominar a tecnologia cerca elétrica? Você está olhando para ele. Se a minha empresa é uma das pioneiras, tem mais de 80 anos, estamos no Brasil há 30, quase 30, atuamos em 120 países do mundo, é uma empresa líder mundial no segmento. E aí eu chego num pesquisador renomado da minha área, que não confia e não indica a minha tecnologia, a culpa é dele ou a culpa é minha? É sua, né? É assim que eu encaro, entendeu? E aí, por isso que eu virei o chato da cerca elétrica. Eu durmo e acordo cutucando a turma. Por isso que eu agradeço esse espaço aqui, porque você está me dando a oportunidade de falar, estamos com 100 pessoas agora, depois vai vir muito mais gente. Vai entrar, estou mandando até agora aqui, muito grupo ainda. Então, não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. E o que vem sendo feito está tudo errado. Pois é, mas por quê, cara? O que está acontecendo? Cara, porque você acha que foi por causa dessa tentativa de vender mais barato? Foi, né? Vendeu a promessa, mas não mostrou como que faz, nem trouxe a ferramenta. E dá trabalho. Assim, eu sempre explico assim, um país que paga $30 por hora para um funcionário ia lançar mão de uma tecnologia que dá manutenção? Não tem jeito. Não tem. Então, assim, a cerca elétrica foi desenvolvida por esses caras lá para tirar trabalho, não para dar trabalho. É isso aí. Se der trabalho, é mais um para ele cuidar, não adianta. Sim. A ideia e além de tirar trabalho, é aumentar a produtividade. Sabe? Trabalhando. Aquela história. Cara, eu não vou mais precisar cortar e servir comida para ninguém. Eu tenho que só puxar uma cerquinha aqui, ó. Hoje vocês comem aqui, amanhã você come ali. E vou cuidando. Pra vocês terem uma ideia, praticamente toda a fazenda de ovinos, né, na Nova Zelândia, tem gado também. Sabe para que eles põem o gado? Onde? O gado é a roçadeira. Então, como ele é muito seletivo, né, ovino, ele tira o lote de carneiro, põe o boi, para o boi roçar, para igualar, para crescer igual de novo. Então o cordeiro entra primeiro, come a ponta, logo em seguida entra o gado para dar uma alinhada. Falei isso hoje cedo. Tivemos uma visita aqui no criatório, companheiro, um amigo Rodrigo, meu xará, veio lá do Ceará para visitar a gente aqui. Aluno nosso do curso, falou, não, eu vou aí conhecer. Você veio aqui hoje, eu contei essa história para ele. Falei, não, o consórcio com bovino é bom até para controle de verminose. Você entra com a ovelha, ela come a ponta, porque ela é seletiva, vem com gado que é menos exigente, no meio, ninguém vai atacar o broto e esquece a verminose. Então, assim, eu não culpo o técnico, o pesquisador, por não dominar a cerca elétrica. As pessoas vêm trabalhando com as ferramentas que eles têm na mão. E a ferramenta que tem na mão tem sido nutrição, suplementação. Pois é, mas aí é caro, né? O cordeiro você ganha pouco por animal, pouco por unidade. É ruim desse jeito. Hoje eu ando discutindo muito isso. O custo está alto. Ah, mas é melhor do que no gado, porque no gado é commodity, né? O boi vai para baixo, o insumo vai para cima, o cordeiro pelo menos não cai. Mas mesmo assim, o custo não para de subir, você ficar dando ração não tá com nada, não. Nem... E assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu não sou contra da ração, gente. Eu sou contra perder pasto. Né? A ração tem a hora dela. A ovelha de manutenção não pode comer ração. Qual que é a lógica, né? Porque assim, quem são nossas referências? O americano é o país que melhor domina sistemas confinados. É a referência brasileira para sistemas confinados. A Nova Zelândia é referência para manejo de pastejo intensivo. Tá? Certo. Os Estados Unidos é bom de coxo
porque lá praticamente não tem pasto. Vai ter pasto nos estados do sul, da Flórida ali, o resto tudo não tem pasto. Sabe? É pouca coisa de pasto. Não tem a cultura do pastejo, né? Já a Nova Zelândia não tem o grão. Se não tem o grão, não tem o coxo. Em resumo, americano é bom de coxo porque não tem pasto, neozelandês é bom de pasto porque não tem coxo. Rodrigão, nós temos dois. Pois é, né? Pois é, tem os dois aqui. Agora, quantas fazendas você conhece? Eu conheço um monte. Que sistemas confinados, melhor que americano. Aí no teu estado, no Goiás, os confinamentos do Goiás, de boi, né, de Goiás, é melhor que o americano 1000 vezes. Não, falei hoje para essa turma. Eu falei, rapaz, tem um trem que o pecuarista goiano sabe fazer, confinar. Rapaz, mas moço, confinar ele sabe fazer. Sabe. É do posicionamento da pista para dar a volta na propriedade inteira, sem ter que descer do carro. O coxo já ligado nos piquetes. Desempenho top, número de trato, leitura de coxo. Cara, é fino. É coisa fina. Assim, até porque lá nos Estados Unidos, com a mão de obra também é muito cara, eles fazem 2, 3 tratos por dia. Tem confinamento no Brasil que faz 8 tratos, mais. E aí, na dieta energética, você tem que fazer muito, senão o bicho fica com fome, pô. Não engorda, né? É diferente. Então, assim, agora, se a gente pode os dois e pode os dois modelos, seria natural também a gente encontrar gente no Brasil com a mesma eficiência de colheita de pasto que tem na Nova Zelândia. Quantas você conhece que entra e sai dos piquetes sempre na régua? Ah, difícil demais. Eu que sou enjoado com isso, tem hora que não dá. Eu sou chato. Eu ligo lá para a fazenda dia que eu não vou, falo, em qual piquete que elas estão? Tal. Qual que foi a altura de entrada? Eu falo, não sei. Eu falei, não, eu tenho que pegar o carro e ir para lá, ué. Não é possível por causa disso. Não, mas, ninguém. Professor, ninguém faz isso. Ninguém. Agora, a pergunta que fica, por que a gente evoluiu para uma pecuária top no coxo e não evoluiu para uma pecuária top no pasto? Que é mais fácil? Você tem ideia? Você tem ideia? Não. Por quê? Coxa é mais fácil, concordo. Uma delas é mais fácil. Tá? É bem mais... Outra, meu amigo, é que a turma não tinha ferramenta. Porque assim, a pecuária no Brasil hoje é feita com poucos e grandes piquetes. Verdade. A pesquisa do mundo inteiro, inclusive a brasileira, vai falar para você o seguinte: quanto menor o piquete e quanto menor o período de ocupação, melhor vai ser a eficiência de colheita do pasto. Isso a turma sabe. Com certeza, com certeza. Se a turma sabe disso, por que existem fazendas tecnificadas com piquetão de 100 hectares? Não é pela quantidade de animal. Não é. Porque a gente sabe que quanto menor o piquete, maior a lotação, né? Então é mão de obra, né? É ferramenta ruim, mão de obra não qualificada. Assim, esses caras não dão conta de fazer uma cerca, uns piquetes, né? Ou seja, mais cercas boas e baratas. Sabe quanto é que está um quilômetro de uma cerca tradicional hoje? Uma cerca de boi de 5 fios aí? 15 mil reais o quilômetro. Não, mas é caro demais. Ó, no boi, eu não tenho esse dado no ovino, tá? Era bom, não sei se você tem. No boi, eles falam, pesquisa aponta, que o piquete não pode ser maior do que 500 metros, 400 metros. Normalmente, perto do bebedouro, mais do que 400 metros, perto do bebedouro, o capim rapa e no fundo o capim passa. Bem colhido vai ser o meio. E daqui 3 anos tem que reformar tudo porque degradou. Exatamente. Exatamente. Eu uso, para solucionar isso, eu gosto de ter água em todo o piquete. Quando eu trabalho com uma fazenda que tem centralizada, eu peço para não deixar mais de 200 metros. E mesmo assim, eu peço para colocar uma cerca móvel de choque para controlar o consumo. Adivinha quantos fazem isso? Ninguém. Bota um solar aí, ó. Resolve. Você tá, como é que chama? NBA contra os meninos do basquete aqui do condomínio, assim. E o pior é que eu faço, cara. Eu tenho um aparelho de cerca móvel aqui, de choque móvel, que é um trem de doido. Eu uso. E segura aquelas bichonas de 100 quilos que eu tenho aqui, né? Ovelhinha de 50, 40 quilos, não. Segura as brutas sem milanada. Não passa. Não passa.
Não, assim, lá na Nova Zelândia é tudo lanado. Uhum. Né? Sabe? Como é que lá funciona e aqui não? Sabe? Está errado. Sabe? Aqui está errado. Entendeu? Então, tem solução, galera. Assim, dá para a gente fazer uma cadeia competitiva, sabe? Uma cadeia. Assim, não adianta culpar, porque assim, ó, soja, milho, boi, frango, porco, algodão, café, açúcar. O que você pensar de commodity brasileira hoje, a gente é competitivo frente ao mundo. Nosso custo de produção é melhor do que desses caras tudo. A gente só não é competitivo no boi e no leite. Desculpa, no ovino e no leite. A culpa é do governo? Não. Porque assim, é a mesma conta de luz, é a mesma estrada, é a mesma lei trabalhista, é os mesmos impostos, dessa turma toda. O modelo de produção que está errado. É verdade. A gente não parte, como a Nova Zelândia, o preço competitivo é este. Eu tenho que produzir disso para baixo. O meu modelo de produção tem que ser disso para baixo. Tem aquele Varejo de Miranda, o pesquisador da Embrapa, aquele cara que fez aquele primeiro mapinha do uso da terra no Brasil, lá que se descobriu, se comprovou que 66% do Brasil é preservado e tal. Aquele cara da Embrapa que fez esse trabalho, ele tem uma fala assim, ó, não adianta produzir muito, tem que produzir barato. Se eu produzir muito mais caro que os outros... Eu falo muito isso para a turma do leite. Falo, companheiro, é o seguinte, você produz... a vaca fez 30 litros de leite, parabéns, excelente. Mas quanto que custou? 28 litros. Beleza. Vamos produzir 10 custando 5? Eles, não, isso não existe, que não sei o que foi. Puta que pariu. Como é que pode o trem dele? Cara, assim, é produtividade, assim, sabe? Saiu recentemente aí, não sei se você viu, no leite, aquele top 100 do Milk Point. Não, são as 100 maiores fazendas de leite do Brasil. Uhum. Acho que é 112 mil a maior, em volume litros, né? E acho que 12 ou 14 mil a menor, litros por dia. E aí, são 100, né? Aí eles, em depoimento, não é uma coisa, vamos falar assim, auditada, mas em depoimento, eles dizem 77, eles não dizem quem são, mas disseram os números. 77 deles disseram que o custo de produção, né, o custo do leite deles produzido, estava mais caro que o preço médio pago no Brasil, que é mais caro que o preço médio do mundo. Ou seja, se a tal da escala, eu produzir mais no mesmo lugar, é a forma de eu reduzir custo, o que esses caras estão fazendo que as maiores do Brasil estão mais caras que os competidores nossos? Na teoria, a que produz mais tinha que ter um custo mais diluído, né? Esses caras estão ganhando dinheiro? Estão perdendo dinheiro? Provavelmente não, porque eles recebem um valorzinho maior do que a média brasileira, né? Uhum. Eles não recebem o que o produtor médio recebe. Eles recebem um pouco a mais, mas meio que troca a figurinha, sabe? Só que assim, a questão que eu levanto é que essa escala tinha que trazer eles para custo competitivo com o mercado internacional. Se não, no caso do leite, é algo em torno de 40 cents de dólar. Então, se você não se vender o leite a 40 cents de dólar, você não ganha dinheiro nesse valor, você pode estar ganhando dinheiro hoje porque estão te pagando mais. Mas amanhã esse laticínio pode pegar um leite vindo de fora e você quebrar, meu amigo. Lascou, né? Aí lascou. É que a gente tem muito mercado interno, que é comprador e tal. Então, assim, é diferente, assim, sabe? Claro, perfeitamente. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa daqui chegou para mim hoje. Fita, fio ou arame? Qual que é mais eficiente? Vamos lá. Vamos começar do começo. A ideia é o seguinte, ó, como é que se dá o choque? O animal toca no fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo, e pelo solo corre até o aterramento. Quando o choque bate lá no aterramento, é quando esse animal sente o choque. Ok? Então, choque é sempre choque e retorno. Eu sempre disse. O grande problema dos ovinos é que eles têm uma pata pequena, então eles têm menos contato com o solo.
e muitos deles são lanados, que ajudam a isolar também. Então, você pode ter alta voltagem no arame, mas ele não descarrega. Entendi. Eu tenho que ter o ir e o vir, entendeu? E aí, por exemplo, o búfalo tem o pezão enorme, sente muito mais choque do que carneiro, em função do tamanho do pé. Uhum. Tá. Então, como é que eu faço para que o carneiro tome o choque? E para piorar, né? Sim, o carneiro tem um pé pequeno e quanto mais argiloso e úmido é o solo, mais condutivo é esse retorno, né? Mais fácil é esse retorno. Mas em solos arenosos ou secos, é horrível. E aí a gente junta animal de pata pequena, ou seja, um animal pouco condutivo, com um solo pouco condutivo. Então não toma choque. Entendeu? Verdade. Bem mais difícil. Como é que eu faço para esse bicho tomar choque? Eu vou ter um fio de choque, um outro fio sem choque. Então o fio do choque sempre com isoladores. O fio sem choque, eu não uso isolador e ligo esse fio sem choque no aterramento. Ou seja, quando o animal toca no fio do choque e no fio de retorno, você entendeu? Eu estou fazendo um caminho artificial para esse choque voltar para o aterramento. Sei. Então, eu estou fazendo um atalho. Então, quando ele toca nos dois, esse fio faz o papel de um chão molhado. E aí, pum, toma pancada. Então, eu preciso do fio do choque, do fio aterrado, para que o animal sinta o choque. Outro ponto. Uma vez que ele tem pezinho pequeno, eu gosto de trabalhar com o eletrificador mais possante. E a melhor maneira de entender o eletrificador é comparar ele com uma bomba d'água. A bomba d'água empurra a água no tubo. E o eletrificador empurra o choque no arame. Então, quanto mais HP minha bomba d'água tem, mais vazão. Então, quanto maior minha bomba, mais água ele empurra. O choque, quanto mais joule... Então, assim, faz uma analogia, grava de uma forma muito leiga, mas que fica fácil de entender. E eu tenho esse depoimento também. Eu tinha também 1 ano de empresa quando me fizeram essa analogia. Irrigação, né, água e choque, sabe? Ih, rapaz, tá acabando a minha bateria. Põe na tomada aí. Peraí. Põe na tomada, porque essa live aqui ela vai longe, viu? Esse assunto não é brincadeira, não. Aí. Então, a bomba d'água empurra a água no tubo, o eletrificador empurra o choque no arame. Então, quanto mais HP, mais vazão. E a unidade de potência para nós, qual é o tamanho da minha bombinha de choque? Quantos joules ela tem. Então, quanto mais joule, mais ela empurra o choque. Entendeu? Então, eu quero uma bombinha. Para ovinos, eu gosto de trabalhar com uma bomba de 6 joules e manter uma voltagem na casa dos seus 6, 7 mil volts. Tá? Então, quanto mais joule, mais eu empurro. Então, eu preciso de uma bomba com maior torque, porque assim, todo o eletrificadorzinho, a minha bombinha de choque de 1 joule, ou a minha de 46, eu tenho até de 86, que é o maior do mundo hoje, libera na casa dos seus 10, 12 mil volts. Então, o pico de voltagem é igual para todos eles. Tá? Mas quanto mais joule eu tenho, mais gorda é a minha onda do choque. E uma onda mais gorda, ela tem um punch maior, entendeu? A pancada é mais... O pico de voltagem é igual. Certo. Tá? Só que eu consigo empurrar esse pico por mais distância. E aí, agora, nós vamos explicar. Se ela é parecida com água, você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. Você quer mandar bastante choque, você usa arame grosso. Então, aquele fiozinho de choque eu já... Não, calma. Tem utilidade e a gente vai ensinar como é que usa cada um deles. Tá? Tá. O choque, Rodrigo, passa pela superfície do arame. Tá? Então, quanto maior essa superfície e mais lisa, mais fácil o choque corre.
E o que assim? Então eu preciso de um arame grosso e com bastante galvanização para que ele não enferruje. Uma vez que ele enferrujou, ele deixou de ser, ele fica mais rugoso, fica mais áspero e dificulta a viagem do choque. Então, quanto mais grosso o arame, melhor a condutividade. Quanto mais enferrujado, pior ele fica também. Então, um bom arame é um arame grosso e que não enferruja. Tá? E aí vamos assim, fio e fita é aquilo que eu falei lá no começo para você. É para cercas temporárias. É para ajuste fino do pastejo. Entendi. É para fazer tiro curto e eu falar para os bichos, come aqui. É um repiqueteamento. Exato. Sobrou no canto ali, vamos comer aquele canto ali. É a cerca móvel. É eu dar fatias do piquete para esse animal por dia. Tá? E olha que eu vendo fio e fita na minha empresa, né? A Speedwrite, ela vende fio e fita, mas não vende arame. Então, seria fantástico falar para você, não, larga a mão de arame, usa fio e fita. É mentira. É uma mentira física. Né? É contra as leis da física. Eu quero mandar bastante coisa, eu tenho que ter uma superfície maior. Mas o que é um bom fio eletroplástico? Eu tenho que ter um alumínio, por exemplo, um fio eletroplástico é a mistura de fios plásticos com fios metálicos. Um bom fio eletroplástico é quando ele tem um metal o mais condutivo possível. Os nossos, por exemplo, são de alumínio. Aí o maior número de fios metálicos e o maior calibre de... Então, assim, qualidade de condução, né, desse metal, quantidade de fios metálicos e o calibre desses fios metálicos. Eu tenho um que chama fio ultra, que ele tem 9 fios de alumínio de 0,25 milímetros. Então, se você somar, ele dá mais de 3 milímetros. Mais de 3, cadê a calculadora? Quanto é que vai dar isso? 9 vezes 0,3. 9 vezes 0,25. Igual? 2,2 milímetros. Ele é mais grosso do que o Eletrix, que é 2,1 milímetros. Tá entendendo? Só que, mesmo assim, ele é pior do que um arame pronto, porque ele é multifilamentoso. Enquanto que o arame é uma massa só. Entendeu? Então, gente, o que eu estou falando aqui é verdade. Eu poderia falar, não, larga a mão, piqueteia a sua fazenda tudo com fio e fita. Não é a melhor solução. Entendi. O fio e fita seriam temporários, então. Para ajuste fino do pastejo. Ajuste fino. Não é temporário. Você pode usar por muito tempo. Não, mas é para uma coisa que... Temporário que eu digo é porque você põe e tira. Né? Você recolhe. Olha, cara, a gente tem um carretelzinho show de mexer, fácil. Cara, hoje eu tenho gente trocando o gado no carretel a pé, a cavalo, de moto, de quadriciclo, de caminhão, sabe? O importante é comandar o pastejo. A Santanice é com você? É. Falei lá hoje. Vou falar um trem aqui de graça. Quem não conhece, vai lá no Instagram da Santanice e passa mal com o manejo. Eles trocam o gado de piquete 4 vezes por dia. 900 UA por hectare, tá bom? Não. 800. A última vez que eu estive lá, estava 815 novilhas Angus em 0,4 hectare. As novilhas Angus pesavam uns 350 quilos. Então, peraí, 350 vezes 815 igual, dividido por 450 para fazer o A. Ixi, perdi a conta aqui. Então, 350 quilos vezes 815, que é o total de quilo em cima do... Tá? Dividido... faltava uma coisa. Dividido por 450 igual, dividido por 0,4. Vamos ver se acertei agora. 1584 A.
Um ao ar são mais ou menos 9 ovelhas. 450 quilos, né? E aí, a cada 3 horas, 4 horas, a gente passa para a próxima parcela de 0,4 hectares no fiozinho, no fio eletroplástico, às 815 novilhas. Pô. E eu falei hoje com eles lá. Eles emprenharam 55% dessas. Eles são selecionadores de Nelore. As novilhinhas Angus são receptoras. É. E aí o Júnior, que é o gerente lá, me falou hoje que 55% emprenharam de FIV. Aí mais loucura. Sabe quantas espécies forrageiras estão nesse pasto juntas? Um monte. Nossa, tá doido. Vilaca, Nabo, Azevém, Quênia, Tamani, Trigo Morisco, cara. E aí, quanta gente fala, não, mas não pode, o animal seleciona. Rapaz, põe 815 novilhas num tamanho desse tamanho, vamos ver, elas nem olham pro lado. Abra a boca e põe pra dentro. Baixa a cabeça e pau, sabe? Não, tem dessa. Eu fiz a conta aqui, ó. Esse tanto de novilha aí equivale a 16.200 ovelhas. Não, eu tenho no meu Instagram também um monte de coisa assim, de passeio em faixa com ovelha. Eu tenho um monte de vídeo assim, aí, sabe? Tá vendo? Então funciona. Funciona muito bem. Comendo couve, sabe? Tem cada tipo. Forrageira, né? Couve forrageira. Eles dão nabo. Como eles não têm pasto, né? Tem frio intenso. Então, aí eles lançam mão de outras espécies forrageiras, uma vez que eles não têm grão. Uhum. Aí tem gente que planta couve, nabo, beterraba, sabe? Um monte de espécies forrageiras para manter o bicho pastejando, uma vez que não pode dar ração. Isso aí. Aí você chegou num ponto aí, que essas novilhas estão grávidas. Olha a pergunta que chegou aqui. O choque faz mal para ovelha grávida? 26 milhões de carneiro e carneira na Nova Zelândia no rotacionado. Agora, gente, agora vamos entrar na parte delicada. Nessa precarização que aconteceu no Brasil, de material de cerca elétrica, sabe? Tem coisa aí perigosa, sim, sabe? Tem coisa por aí perigosa. Porque pensa comigo, o que o edificador faz? Você liga ele lá no 110, 220 volts. E ele leva isso para 10 mil volts, 12 mil volts, como eu falei para você, que o meu máximo é 12 mil volts, que são normas internacionais, proíbem voltagens superiores a 12 mil. Esse meu voltímetro aqui, ó, ele tem um isolamento para 13 mil volts. Margem de erro. Por quê? Porque 12 mil é o máximo permitido por lei. E eu falei que a minha menor bombinha, a minha maior, o pico de voltagem é 12 mil. O que vai ter mais é torque a mais, para empurrar mais esses 12 mil. E eu chego por aí, Rodrigo, com o meu voltímetrozinho, que tem isolamento para no máximo 12, 13 mil, já tomei choque, meu amigo. Você tá doido, isso é perigoso demais. Então, assim, eu já... Tá na instalação ou no aparelho? Não, é porque os aparelhos não obedecem normas de segurança internacional. Entendi. É assim, é que no Brasil tem pouca coisa que não obedece isso. O Brasil só tem coisa séria. Dificilmente você vai ter... Dificilmente você vai ter gambiarra. É raro acontecer isso. Mas deixa quieto. É eletrônico, viu? Então, agora, tem coisa muito perigosa. Não, já viu acidente com isso? Muito, né? Não, acontece, né? Vira e mexe você vê. O ano passado, no Rio Grande do Sul, morreu uma mulher, uma criadora de Brahma. Tocou na cerca, pum. Por quê? Então, terminando de explicar, né? Então ele pega lá 110, 220, leva para 10 mil. Só que a tomada de casa tem amperagem de 20, 30 amperes. E quem mata é a amperagem, não é a voltagem. E aí ele tem que... Os nossos aparelhos, por exemplo, ele praticamente zera a amperagem e sobe a voltagem e fica intermitente, para que você toque
e você saia da cerca, né? Uma pancada. Você não pregar, né? Você tomar A amperagem é que te prega. Entendi. Entendeu? Os meus liquidificadores tem 0,01 ampere. Então é muito. Enquanto na rede elétrica você chega a ter 30 ampere. Entendeu? Então, voltagem é alta, mas a amperagem é muito baixa. Então, assim, é um risco. E o que vem acontecendo no Brasil? Aquele cara receoso, já apanhou demais, já comprou, não funcionou. Ele acaba comprando o material de cerca elétrica o mais barato possível. Só que ele é obrigado a gastar estruturalmente muito mais. Ele acaba indo para tela, ele acaba indo botando poste, que nem assim, como é que é a cerca recomendada para ovinos no Nordeste? É 9 fios de farpado com postinho de uma estaquinha de sabiá a cada 1,5 metro. Custa 20 mil, custa 20 mil reais um quilômetro uma cerca dessa. E você vê pesquisadores renomados indicando essa cerca. Não, gente, isso não existe, não, para. Mas por quê? Porque não ensinaram esse cara a mexer com cerca elétrica. Ele tentou, deu errado, ele não confia. Não, eu não culpo ele, sabe? Porque ele tentou e deu errado. Só que ele usou material errado e informação errada. Aí você chegou num ponto agora, professor, que tem outra pergunta aqui. Tem um comparativo de investimento de cerca da convencional para a elétrica? Vamos lá. Então, eu estou muito mais próximo dos números de boi, né? Mas, bom, o que é uma cerca aí convencional de boi? Poste a cada 4 metros e 5 fios de arame. Tá? Essa é a cerca de boi. De repente pede para a turma aí falando quanto é que tá o rolo do farpado, quanto que ele paga numa estaquinha de sabiá e quanto que é a mão de obra para a gente já pegar essa cerca mais tradicional no Nordeste, que é a cerca ovina lá no Nordeste. Mas vamos fazer uma de boi que eu tenho essa conta na mão. Vamos em cima dela. Então, custa uns R$800 a bola de arame. São 5 fios. Vezes 5, só de arame é 4 mil. 1 quilômetro de... Se eu for botar poste a cada 4 metros, são 250 postes por quilômetro. Tá? Um postinho sai no mínimo uns... Estando baixo, R$10. Então, é mais 2.500, 6,5. Tá? Estando baixo. Pode botar, mas tá. E a mão de obra disso é algo próximo a R$4.000 por quilômetro. Então, 6,5 mais 4, R$10.500 por baixo. Tá? Tem mais um esticador, você vai botar um poste mais grosso a cada X metros, sabe? Então, uns 12, 13 mil reais aí, fácil, se você pegar uma madeira ruim e fina. E uma mão de obra barata. Enquanto que na elétrica, vamos fazer. Então entendemos que para carneiro, tirando o sul do país, para carneiro eu preciso de um fio de choque e um fio sem choque. Obrigatoriamente. No mínimo 2. Tá? Eu costumo, para fazendas iniciantes, eu costumo trabalhar com 4 fios. Tá? Então, o primeiro a uns 15 centímetros do chão, o segundo a uns intercalando. Lembra, eu preciso que o animal toque no positivo e no retorno. Tá? Então, primeiro de choque, o segundo sem choque, 15, 30, 50, 80 centímetros. Mais ou menos. E aí, só que eu posso usar... Não, vamos usar o mesmo arame. Então, são 4 vezes 800. Então, 3.200 de arame. Tá? Poste, dependendo do relevo, porque assim, pensa comigo, ó, como tem gente rasgando dinheiro. Vamos no boi, que é mais minha praia. Mais de 5 metros de distância de um poste para o outro, se o boi enfiar a cabeça, esse arame vai ceder e ele passa, não vai? Vai. Porque a turma põe de 4 e aí não põe balancinho para manter esse arame tensionado para o boi não passar no meio. Uhum.
qualquer distância maior que essa, o animal vai enfiar a cabeça, esse arame vai ceder e ele vai passar. Se qualquer distância maior que 5, 6 metros, o arame já vai flexibilizar, por que eu vou fazer uma cerca elétrica de poste a cada 8 em 8? Sim, eu vou botar poste o que o meu relevo permitir, para manter a distância. Eu tenho um lugar aí com 50 metros. O que segura não é a estrutura. É o choque, não a estrutura. Entendeu? E aí vamos dar mais uma ideia. Eu falei para vocês que precisa do choque do retorno. Eu tenho usado muito vergalhão como poste. Qual que é a ideia? O isolador. Deixa eu ver se eu tenho um isolador aqui de vergalhão. Tem um outro aqui, mas não. Assim, né? Ele tem aqui, ó. Aí o isolador veste aqui dentro, né? Aí você parafusa ele e ele prende aqui no vergalhão, o choque passa por aqui. Tá? Então, o fio do choque não toca no vergalhão e você faz com que... Eu vi uma ideia muito boa. O cara soldou uma porca no vergalhão e fez um corte na porca meio em bisel, assim, sabe? Meio desguei. E aí o arame entra... Aí, ou seja, o fio do choque toca o vergalhão, o fio do choque usa no isolador, né? O fio do choque está no isolador e o fio sem choque está tocando no vergalhão. Aí você está fazendo um poste que tem a função de poste e aterramento auxiliar. Então, você vai encher a fazenda de aterramento auxiliar, potencializando o choque. Entendeu essa ideia? Perfeitamente. É um poste barato, rápido de emplacar, de implantar, mais barato. Então, ó, aí, meu amigo, o céu é o limite, sabe? Se permitir 50 metros, 50 metros. Mas vamos botar 25 metros? Então, a cada 25 metros são 1.000 metros dividido por 25, são 40 postinhos, né, por quilômetro. O vergalhão vai sair a R$10, R$400. Então, tinha dado 3.000 de arame, mais 400 de poste. 3.400. E a mão de obra disso? Eu preciso contratar a mão de obra para o cara, com a marretinha, colocar o vergalhão no chão? Não precisa não, viu? Esse é muito preguiçoso, viu? Então, nós estamos falando de 12, 13 mil contra 4 mil reais. Pô, aí não, aí você quebrou o companheiro do cerqueiro, aí você arrebentou com o cerqueiro. Não, barato demais, tá doido. 4 mil não, vamos fazer, tá faltando uma conta aqui. Então, eu falei o arame, 3 mil, mais 400 de poste. Falta o eletrificador e os acessórios, tava faltando isso. Na média, Rodrigo, qualquer um deles, se você pegar ele e dividir pela capacidade que ele consegue fazer de cerca, dá na média uns R$300 por quilômetro. Na média. E ele fica top nosso, que responde ao controle remoto, você olha o visor, sabe? Qualquer um deles vai dar mais ou menos uns R$300. Quanto maior ele é, mais barato ele vai ficando proporcionalmente, né? Na hora que você aplica ele. Mas, na média, uns R$300 por quilômetro, tá? Então, tinha dado 3.400 mais 300 e mais, tem mais isolador, tem mais cabo subterrâneo, cabo encapado, os materiais de cerca elétrica, que por quilômetro, mais ou menos, dá mais uns duzentão. Por isso que eu fechei em R$4.000, uma conta numa cerca de 4 fios. 30% do preço. Se você fizer uma cerca de 2 fios... E aí, assim, menos R$1.600. Na hora que o banho começa a entender da cerca, começa a respeitar mais, você vai diminuindo o número de fios, pelo menos nos piquetes, para manejar eles, entendeu? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. Tá dando um limite de tempo? Topa começar de novo aqui, depois abrir para pergunta no final? Cara, eu tinha prometido para a mulher que eu ia jantar com ela. Vamos... Mas acho que não vai cair mais, não está caindo. Não? Então não. Vamos aqui até cair, então. Não está caindo, não. Então, pô, acabou de dar 1 hora. Não,
eles não estão derrubando mais, não. Beleza, Vamos mais um. encerrar aqui para me programar. Aqui. Ah, mais 15 minutos. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Vamos tocar no ponto dos ovinos de novo e eu vou abrir para pergunta o tempo que der. Para a ovelha, o que você recomenda? Quantos joules liberados tem que ter para a ovelha? 6, uma bomba de 6 e manter uma voltagem acima de 6.000 volts. Então, uma bombinha de 6 joules liberados, uma bomba de... Qual é o tamanho da bomba? Um 6 HP. Lembra? Quanto mais joule, mais gorda é minha onda. Então, se uma onda é mais pesada, ela empurra mais, tá? Com o pico de voltagem mínimo de 6.000 volts. Então, 6 e 6 é garantia, assim. Intercalar positivo e negativo, começando baixinho, não passa. Não passa. Nem na seca? Nem na seca. 7 joules com 7.000 volts. 6 e 6, 7 e 7, quanto mais, melhor. Vocês estão anotando aí, gente? Porque eu não sei que dia que eu chamo esse homem de novo. Não. Agora, nem que agora eu é o chamo, seguinte, ó. ele topa. Agora tem uma notícia ruim para dar. Infelizmente, no Brasil, não existe uma padronização sobre as informações de potência em joule informada pelos fabricantes. Então, é como te recomendar uma bomba d'água para o seu projeto. Você precisa de uma bomba de 2 HP. Você vai na loja, vê lá as bombas que tem de 2 HP, você vai procurar por preço e marca e leva para casa uma bomba de 2 HP. E ela tem 2 HP. Certo. O problema é que na cerca, te recomendaram um liquidificador de 6 joules. Cada fabricante entende esse joule de um jeito. Tomou um choque e falou, não, esse é brabo. Põe 7. Entendeu? É como não ter um mercado de bomba em HP padronizado. Já teve caso de eu pegar um liquidificador meu e fazer um teste em laboratório diante da mesma resistência e a minha bombinha de 4 botar a mesma voltagem de uma bomba de um concorrente meu de 20 e tantos. Entendi. 4 contra 21 entregou o mesmo desempenho. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque sim, o mercado fica sem padrão. Imagina no balcão, na prateleira de uma loja. Um liquidificador de 10 e o outro de 1. Só que esse meu de 1 tem um desempenho melhor que esse de 10. Só que o cara lê lá 10, sabe? Uma outra comparação boa que o brasileiro já sofreu com essa falta de padronização era de semente de pastagem. Rapaz, comprei uma semente de pastagem VC80 baratinha, quase pura. E aí você leva para casa, só nasce impureza e... Então, mas assim, aí me vem a pergunta. não tem essa padronização. Como que eu vou ter certeza disso aí? Através do medidor, do voltímetro que chama? Não, o voltímetro vai medir a voltagem. Para saber o HP, né? O joule, tem que ter um joulímetro, que é um equipamento muito mais técnico. E, assim, cara, a dica que eu dou é o seguinte. Este mercado aí é quem queimou o mercado. Esse povo aí instalado é quem fez você não confiar na tecnologia. Ele não vai passar a fazer a coisa boa de ontem para hoje, sabe? Eu digo isso com tristeza, porque assim, se esse povo estivesse vendendo coisa firme, o mercado seria comprador. E o mercado não é comprador. Não. É criador de casa. Eu ouso dizer que tem muito sabotador, inclusive. Você entendeu a minha crítica? Eu não estou falando mal da concorrência. Eu estou falando mal daquele cara que não entrega o que promete. Entendeu? Isso é muito ruim. Por exemplo, as indústrias de semente de pastagem se uniram com a Embrapa e foram arrancando os caras que mentiam no VC. Entendeu? A gente precisava dessa moralização no mercado secreto no Brasil para a turma voltar a confiar. Aí, inclusive, agora papo num ponto. Adianta eu ter o eletrificador e não ter o equipamento de medir? Não.
o indicador de É falha. a mesma coisa que você abrir um tanque de um carro e cheirar, sabe? Cheira combustível, mas quanto tem lá dentro você não sabe. Não dá partida, né? Não vai. Então, pois é, eu falo muito isso, porque não adianta você ter um equipamento ali que gera, mas você não tem o que confere, o apontador de falha. Pô, não adianta. E se eu te falar, a sacanagem volume 2? E se eu te falar que tem voltímetro que lê voltagens maior do que a real? Não, tenho certeza disso. Porque um aluno meu do curso me perguntou esses dias qual que eu indicava. Eu indiquei 2. Aí falou, não, mas é mais de R$ 1.500 um aparelho desse, eu achei de 200. Aí eu expliquei, falei, amigo, tem equipamento, não tem Não, jeito. é que tem, a gente tem um voltímetrozinho bacana de trezentão, mas é aquele voltímetro honesto, que não mente na voltagem, mas é aquele simplesinho. Esses mais caros, de 1.500, 2 contos, é aquele que lê a voltagem, te indica se está tendo vazamento e para que lado, a quantidade do vazamento. Então, assim, cara, quem tem isso, sabe, paga o preço que for um negócio desse. Imagina, pô, quebrou um cabo subterrâneo embaixo de uma porteira. Como é que se descobre? Não descobre. Vai ficar batendo cabeça até desligar o aparelho. Fala, desliga essa merda. Não tem jeito. Entendeu? E esse aparelhinho, meu amigo, te leva lá. Te leva lá na boca em minutos. Sabe? Então, vale. Sabe? Vale. Ó, uma pergunta interessante aqui, ó. Pessoal, abriu para pergunta, tá? Vai fazendo aí que o homem tem compromisso. Eu vou lendo aqui. Essa daqui é legal. A escolinha, existe? A história da escolinha, vale a pena fazer ou não? Cara, tem fazenda que faz, tem fazenda que não faz. Ruim não é. Sabe? Ruim não é. Sabe? O que é a escolinha? É você prender esse lote numa cerca mais reforçada fisicamente e você passa um choque nela. E aí, esses animais vão tomando choque e aprende. Ah, é bom contar aqui. É lenda. Eu ia perguntar, eu já sei o que você vai falar. Tomou choque, nunca mais volta. Basta um choque, ele não vem mais. É lenda. Hoje eu falei, não existe isso. Não existe. Elas vão prestar sempre. E falhou, vai passar. Aí é bom contar uma historinha para você. Como é que é na Nova Zelândia? Então, como é que a seca primeiro foi subindo o tamanho dos liquidificadores para você não ter que... Ah, eu estava esquecendo de falar esse ponto importante, vamos falar agora. Ah, eu tenho que ficar limpando sempre a cerca? Não. Vegetação rouba choque? Rouba. Só que é tudo uma questão de carga e potência. Vamos no exemplo da água de novo. Imagina uma tubulação cheia de furinho e você com uma bomba pequena. A água não chega onde você queria. Agora, essa mesma tubulação, você meter uma bomba bruta, você continua perdendo, só que você compensa as perdas. Então, lá na Nova Zelândia, nessa terra de mão de obra muito cara, eles foram aumentando a potência dos liquidificadores para reduzir a necessidade de ficar limpando. Tá? Só que ele precisava de um peão com voltímetro na mão, correndo essa cerca todo dia, que faz uma cerca muito leve estruturalmente. Se falhar o choque, ferrou, o gado, o rebanho vai sumir dali. Então, dependendo da mão de obra ainda. Eu reduzi manutenção, mas tive que ficar pagando um cara para correr a cerca, que é caro. Tá? Aí, eles desenvolveram esse equipamento da linha I, aqui, ó, que tem o voltímetro, que tem um voltímetrozinho, que tem um visor nele. E aí você combina com o seu peão, em vez dele correr a cerca, ele olha para a informação do visor todo dia. Está acima de 6.000 volts? Beleza, vou caçar outro serviço. Ele mostra, ele tem um software interno que mostra a voltagem média da cerca. Não está marcando a saída só não, é média. Tá? É a média da cerca. Então, está acima de 6.000 volts? Beleza, vou caçar outro serviço. Baixou de 6.000 volts. Aí, com isso aqui, ele encosta na cerca, ele te dá a voltagem e te dá que lado que é a perda. E aí vai rapidinho, acha, desliga lá onde ele está, desliga, arruma e liga de novo. Então, existe essa tecnologia.
Aí, então assim, repara bem, a gente começou primeiro reduzindo manutenção de ficar limpando. Reduzimos muito. Aí, só que dependendo do cara cuidando. Não precisa mais correr a cerca, só olha pro visor. Só que quando baixa, ele tinha que sair procurando com isso aqui, que ficou mais fácil. Fala onde que tá. Aí a gente lançou um equipamento, Rodrigo, que te dá a informação do visor no seu celular. E aí, Facilitou, hein? você não depende mais desse cara ficar cuidando da cerca para você. Porque está no seu celular a informação. Aí facilitou demais. E aí, via celular, você consegue aumentar e diminuir, ligar e desligar o choque, e ainda bota um alarme. Olha, se baixar de 6.000, eu quero receber um aviso aqui no meu celular. Baixou de 6.000. Tem problema quem quer ter, ué. É igual eu falo aqui, o problema a gente não trata, problema a gente elimina. Né? E aí você liga na fazenda, fulano baixou o choque, vai caçar ele aí, vai caçar o problema. Ainda não satisfeito, a gente acabou de lançar. Então, assim, só que tanto esse equipamento aqui, que te dá a voltagem média no visor, como esse que te dá a voltagem média no celular, te dá a voltagem média, se cai, você tem que sair procurando onde é o problema. É. Agora a gente lançou um sistema que eu espalho pela fazenda voltímetros remotos. E ele te dá na palma do seu celular a voltagem de cada setor da fazenda. De sacanagem comigo. E aí, se baixou, você sabe qual setor que baixou. Já vai direto lá. Então, assim, entenda essa lógica. Com potência de sobra e exagero até no monitoramento, eu zero problema. Eu zero problema. É só se quiser ter problema, né? Só se Eu quiser. zero. É. E aí tem fazenda que é obrigado a ter um peão só para cerca. Esses equipamentos eliminam isso. Pois é, e aí me perguntou aqui, se acabar a energia, eu sugeri, não, Solar? um solar de backup. Não, todo equipamento meu é alimentado via painel solar e bateria ou tomada. Todos. É solar? Solar e bateria e painel solar. Resolvido o problema. Todos. Aquele preço que você falou já está incluído a placa solar? Não, a placa solar vai ficar um pouquinho mais, mas não vai passar de R$400 por quilômetro. Putz, não, aí é covardia. É covardia, não tem jeito, não. Assim, e aí, para finalizar, eu faço uma cerca eficiente, cada vez mais barata, posso piquetear, porque assim, outro dia eu participei, eu sou também diretor de uma associação de consultor, profissionais de pecuária sustentável. São consultores, chama APPS, Associação de Profissional de Pecuária Sustentável. E eu sou diretor de comunicação dela. É gente da Embrapa, gente da Exalc, consultores renomados aí Brasil afora. E aí eu fui convidado a participar de uma mesa redonda online com o pessoal de ambientalistas, né? Para falar sobre esse papo de pegada de carbono, que o pasto bem manejado, na verdade, ele é carbono, né? Ele é positivo, ele dá crédito. Ele dá crédito. E aí, rapaz, levaram a pesquisadora para falar, eu estava ali, né, de ouvinte, e ela contou tudo isso, aí veio a fatídica pergunta para ela. Tá, doutora, então tá, qual que é o número mínimo de piquetes? Ela travou. Ela já começou a gaguejar. Você veja bem, 3 é melhor do que 4, 4 é melhor do que 5, quanto mais você piquetear, melhor é. Eu levantei, né, pedi a palavra, né, falei, doutora, eu entendo sua dificuldade de responder essa pergunta, porque cerca é muito caro. Só que se você domina a cerca elétrica, você vai gastar 30% que você ia gastar, e se você domina a cerca elétrica móvel, você sequer piquetear, você precisa. Você tem a matriz ali e puxa o ramal. Você entendeu? E aí nós da forragicultura precisamos dominar essa tecnologia. Quem que é? Sabe? A Janaína? Não, a Janaína é top.
Janaína é... Janaína, conversa comigo. Ela não me responde, não. Não. Conversa comigo. Mandei um zap para ela hoje. Eu fiz uma postagem e botei ela de colaboradora. Eu fiz uma postagem chamando ela, fazendo uma brincadeira com aquele Globo Repórter. Quem são, onde vivem, como se alimentam os produtores que têm alta eficiência de pastagem, alta eficiência de pastejo. Comprei os livros dela, mas ela não me responde. Eu também tenho. Ela é gente boa demais. Um abraço, Marcão. Tô te vendo aí. Ela é gente boa demais. Cara, obrigado demais. Tem alguma dica para segurar a ovelha a mais? O que você recomenda aí? Jaule alto, voltagem alta, positivo e negativo na cerca, aterramento bom e aterramento auxiliar. Não passa. Não passa. Top. Brigadão. E potência de sobra e, cara, monitora. Se você... Pergunta aqui, ó. Essa é minha. Calcula o eletrificador. É por quilometragem de cerca? Excelente pergunta. Vamos voltar no exemplo da bomba d'água? Vamos. Alguém compra uma bomba d'água por quilômetro? Imagina você chegando numa loja de hidráulica. Ô, balconista, eu tô com 5 km de tubo aqui, que bomba que eu compro? Ele vai começar a rir de você e vai falar assim, sua tubulação está subindo ou está descendo? É grossa ou é fina? Tem muito canto, curva, redutor? Ou seja, tem resistências e vazamentos ao longo do caminho? O choque não é uma coisa. Ah, Ernesto, o teu Jaule faz quantos quilômetros de cerca? Arame grosso ou fino? Porque grosso é bom, fino é ruim. Enferrujado ou galvanizado? Galvanizado é ruim, galvanizado é bom, enferrujado é ruim. Tem pouca emenda ou muita emenda? Cada emenda, gente, é que nem emenda no tubo, é redutor. Você entendeu? As conexões que você fez com grampinho para que o choque passe liso, ou você fez aquela nozeira porca? Na castanha ressecada também é ruim, né? Plástico que ressecou, gente. Isso é bom. Hoje eu recebi um vídeo que um amigo da Adubos Araguaia me mandou um vídeo que ele pegou na internet. Do cara fez um isolador com garrafa PET. Gente, nossa, plástico que ressecou não é mais isolador. E aí, assim, uma garrafa PET vai funcionar? Vai. Até uma semana de sol no lombo dela, que ela vai ressecar, ficar quebradiça, deixou de ser isolador. E os isoladores baratinhos no mercado, é caro o filtro UV. Você botar um filtro para que ele não resseque é caro, não é barato. Verdade. A turma não põe. A turma usa plástico reciclado. E às vezes o do lixo vem resíduo metálico. Eu já peguei isolador que você põe lá e ficava instalando. Tac, tac, tac. Ué, mas que isolador que instala é esse? Porque o isolador tem resíduo metálico dentro, que ele é de plástico reciclado. Então, assim, até o carro da gente. Seu carro faz quantos quilômetros por litro? Sei lá, uns 10. Correndo devagar. Pesado ou leve? Que tipo de estrada? Terra, asfalto, lama, areia, cidade, estrada. Pneu está calibrado. Não, pneu calibrado ou não, ar ligado ou não. Ou seja, não existe motor que você garanta alcance sem conhecer essas variáveis. Verdade. E o eletrificador é o motorzinho que empurra o choque. Então, o ideal seria sentar com quem entende e para fazer o projeto do eletrificador. Não, primeiro que para ovino, em função da pata pequena, eu já começo com o eletrificador alto, não uso muito essa relação por quilômetro. Tá? Eu já começo com o isolador mais alto. Mas existe uma regra que não é regra. É como eu falar para você assim, quebrou o marcador de combustível do seu carro. Você precisa fazer uma viagem. Ah, Rodrigo, põe 50 litros e quando estiver dando 250 quilômetros, você para abastecer de novo. 50 litros e 250 quilômetros é 1 para 5. Se você fizer 1 para 5 no seu carro, é certeza que você chega no seu destino? Não. A chance é muito grande, porque você está com uma gordura boa de sobra. Mas se você ficar preso num atoleiro, você ficar preso num trânsito de cidade grande, você vai gastar mais do que 1 para 5. Tá? Então a gente usa fazenda pequena,
1 joule para 5 km de cerca. Fazendo que o dono está sempre ali, mais cuidadoso, limpa sempre, está sempre ali cuidando, 1 joule para 5. O que eu quero dizer com isso? Você vai somar toda a sua cerca, deu 30, divide por 5. Você precisa de 6 joules. Tá? 1 para 5. Mas se a fazenda é grande, se a fazenda é mais desafiadora, tem muito funcionário, planta mombaça, o capim cresce, tem muito fio arame enferrujado, você usa fio eletroplástico, ou seja, você está desafiando mais a sua cerca, né? Eu uso 1 para 2. No meu joule, que eu já falei para vocês que eu tenho aí, liquidificador meu de 4, que entregou desempenho superior a de 20. Então, os meus joules... Aí existe também esse papo, joule armazenado, joule liberado, além de não ter padronização, e ainda tem essa bagunça de... Porque assim, uma coisa, ele capta a energia da tomada, armazena e dá um tiro. Quanto ele armazena é o acumulado. E o tiro, propriamente dito, é o joule liberado. Tá? Só que até nisso existe bagunça, cada um parte de um jeito de fazer a conta. Tá? Então, 1 para 5, 1 para 2 em desafio, mas tá ouvindo, cara? Começa com 6 joules, sabe? Mantém 6.000 volts. Ah, uma dica muito boa. Se é parecido com água e você faz uma linha mestra com arame grosso, as ramificações, você usa arames mais finos, e esse sub, seria essas coisas finas, o ajuste fino, aí sim você vai usar fio eletroplástico. Beleza. Beleza? Entendi. O eletroplástico vai no ramal de preferência em repiqueteamento ainda por cima. Ajuste fino. Para você falar, ó, come aqui, eu quero que você come aqui agora. Top, top. Professor, vou te agradecer. Deu seu horário aí, até passou. Desculpa por isso. Tranquilo. Muito obrigado a você por ter cedido seu tempo e conhecimento para todo mundo aqui. Tivemos picos altos de gente acompanhando. E agradecer a todo mundo que estava aqui também. Chamar a atenção que nós temos o encontro dia 7, 8 e 9 de fevereiro, as lives lá no Instagram. E vou te dar a palavra agora para uma despedida aí. E não adianta correr, não, que nós vamos marcar outra, viu? Não, tem muita coisa ainda. Não, cara, eu que agradeço mesmo. Você viu assim, meu empenho. Você me deu a oportunidade de falar aí com um monte de gente, levar informação, sabe? E é gostoso isso. Ah, eu tenho interesse comercial? Eu tenho, óbvio que eu tenho. Só que é legal, cara, é legal você ensinar um cara a produzir mais com menos, dele ficar mais competitivo, sabe? Dele começar a ganhar dinheiro, sabe? É muito legal isso, assim, é um ganha-ganha, sabe? Eu vendo mais e o produtor ganha mais, sabe? O técnico ganha mais. Sim, quer ver uma dica muito boa? Você deve ter técnico aí também, de repente, assistindo. Um consultor que não domina a cerca elétrica vai fazer um piqueteamento por R$13.000 o quilômetro de cerca. O consultor que domina a cerca elétrica vai fazer por 3, 4 mil. Não, essa conversa tá boa. Eu tô vendo um caboclo que tá assistindo a gente aqui, cara que mora no meu coração. Um amigão que eu tenho. Marcão Boechat, lá de Brasília. O cara tem 3.000 cabeças, meu companheiro. Como é que você acha que ele faz lá? Você entendeu? O homem é foda. É o cara assim, da carne no centro-oeste, da carne ovina. É um monstro. Vamos baixar esse custo, vamos fazer esse bicho só comer ponta de capim, sabe? Vamos baixar. Meu, é por aí. É para usar suplementação, sim, sabe? Mas como suplementação. Não pode usar ração de forma compensatória. O cara perdendo o pasto e compensando via suplemento. Isso que eu sou contra. Não, sabe? não dá. Então, vamos usar a ração de forma compensatória. Então, obrigado. Ração, eu gosto de ração no CRIP e no confinamento, só. Show. Não precisa mais, não. Professor, E se mais você, uma vez, muito obrigado, pessoal. E se você, Rodrigo, chegar no confinamento com o animal mais pesado, ou seja, você fazer aquilo nele no pasto, para ele chegar mais rápido e mais pesado no confinamento, você diminui, inclusive, o número de dias confinados, ficando mais barato ainda. A economia de coxo é absurda. Quanto mais pesado você pôr esse animal no coxo, menos ele vai precisar comer, menos tempo ele vai ficar.
Faz todo sentido. Aproveita o pasto é comida, é dinheiro. Ô, Janaína, pasto é dinheiro. E está proibido perder pasto. Proibido perder pasto. É isso aí. Ó, Então a live vai ficar gravada, vou pôr no canal do YouTube também. Pois não, professor, desculpa. Se você tem pasto rapado ou pasto passado na fazenda, quem está mandando é o gado e não você. Toma conta, toma posse da sua fazenda e a cerca elétrica é a ferramenta para isso. É isso aí. Belas palavras. Aqui em casa até o cachorro manda em mim. Um abração e obrigado novamente. Valeu. Valeu demais. Brigadão. Que aula, viu? Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Tá gravada.